Peraí. Gravação. Ok, Melhorou. iniciando a gravação do segundo dia de Tira Dúvidas da Terapia TNN. Já entrou aqui a Marilene Bergamo, a Neuza Araújo, e agora entrando aqui um tal de Tiago. Vamos ver. Tiago é a Daniela. É ela mesma, oi, Daniela. Tem um monstro atrás de você, Daniela. Bom dia. Bom dia, minha gatinha. Bom dia, pessoal. Tudo em paz aí? Tudo, graças a Deus. Que bom que você chegou, porque hoje nós vamos ter alguns faltantes, né? Que diz que tinha atendimento, que não vai poder. Isso. Né? A Débora e a Cíntia tinha atendimento. Eu também tenho, à tarde, depois do almoço, eu vou para a clínica lá, vou trabalhar lá também. Vou até o final da tarde. É Vou corrido, atender. né? É. Mas tá bom, tá trabalhando, tá fazendo o que gosta, é isso que é bom. Né? Sim. E aí, assim, tem uma estagiária que começou num instituto, como chama o instituto, Neuza? É? Não dá, o seu fone tá, agora já livrou. Santuário, eu estou no santuário, olha a coisa mais linda lá, Santa Cruz, lá no Butantã. Ai, Lá que no legal, Butantã. parabéns. Eu não sei o que ela fez aí para poder entrar num lugar chique desse aí, trabalhar lá. Como é que é isso? Conta para nós. Então, o Jura, né? O Jurandir que você me indicou aí para comprar o Zima, Uhum. e ele colocou eu num grupo de terapeuta, que ele tem um grupo, né, para tirar dúvida e tudo. Aí tem bastante terapeutas lá. E aí toda terça-feira ele faz meia hora de tirar dúvida, né? Então ele faz uma live ao vivo de meia hora lá para tirar dúvida. E aí toda terça-feira ele tira essa meia hora para nós, né? E aí eu conversando com ele um dia, ele falou assim, aí como já tá atendendo, eu falei assim, eu tô devagar, né? Aí ele Uhum. falou assim, você podia se vincular com alguma ONG. Eu falei assim, eu tava pensando, mas e como que eu vou fazer isso, né? Aí ele falou assim, mas espera aí que eu conheço alguém. Aí eu vou conversar com essa pessoa, e se ela permitir, eu passo o telefone dela para você. E aí, no mesmo dia, ele já entrou em contato comigo. E aí, como já era festa de Natal, né? Eu esperei chegar janeiro, e aí estou lá. E eu sou a única aluna, né? De professor diferente lá. Então, os alunos de lá são... Uma turma é com professor, outra turma é com outro professor. Então, eu sou a única aluna lá do Dr. Roberto. E a única aluna que aprendeu já uns processos aí que acho que eles nem sabem ainda, né? Sim, sim. Mas está muito bom, assim, para mim, começar ali aprendendo, né? Para mim, os órgãos, né? Que eu já estou começando a aprender, os órgãos, onde coloca o Zima, está sendo muito importante. Tá, e naquele aplicativo, você baixou o aplicativo do biomagnetismo? Sim, Tá. Só que lá eles têm uma apostila, né? Já tem uma apostila, sim. E a gente todos usam as mesmas apostilas. Então, a mesma assim, apostila do Dr. Góes, né? Sim. Uhum. Você faz desculpa, Roberto, você faz um curso, Neuza, além do que você fez o Roberto, é isso? Você faz outro curso? Não, eu estou estagiando. Né? Estagiando, mas através de faculdade, não? Não, lá é uma igreja católica que eles fazem trabalho social. Sim. E tem padres lá que são professores que dão até aula de biomagnetismo, né? Que legal, entendi. Então, eles ensinaram bastante pessoas lá, e assim, cada aluno que eles deram aula faz estágio lá, então tem
bastante pessoas fazendo estágio, né? E aí que eu bacana. entrei aí junto com esse povo. E aí Vai eu tô amando, treinando. muito bom. Eles trabalham lá só com aquele protocolo básico do Dr. Góes, Do né? Dr. Góes. Ah, sim. Não entra no nível da bioenergética, do avançado. Não. É muito assim ainda, ó, coloca o ímã aqui, coloca o ímã ali, né? É bem naquele comecinho mesmo. Usa o próprio ímã, você não pode Sim. usar o dedo, nada. Não, nós rastreamos pelos pés, né? Ah, pelos pés Fazemos lá. o Pelos rastreio pés. Hum. Lá o Dr. Góes é só os pés mesmo, né? É o padrão original, vamos dizer, Original. primário mesmo, né? E aí, assim, é bom até porque você vai vendo também determinados pontos que, por exemplo, se diz lá para impactar um positivo, um negativo de um lado, positivo do outro, de repente você erra o órgão, o corpo mostra que está errado. Ah, sim. Sim. Né? Agora, quando você, por exemplo, está com a bioenergética, que você não está impactando os ímãs, está dando só comando, né? Aí você está visualizando o órgão, não tem erro, porque está direcionado, por exemplo, estômago, só existe um estômago, né? Não tem como errar a direção da palavra, da energia da palavra. E aí, no caso, os órgãos que têm dois órgãos, então você vai falar direito e esquerdo, então não tem. Agora, quando coloca o ímã, por exemplo, vai dizer lá, vamos dizer assim, ouvido direito, né? Rim esquerdo, um exemplo. Então, se você coloca algum deles fora do lugar, por exemplo, o rim, aonde fica o rim? De repente você colocou um fora do rim, o corpo não vai dar o alinhamento. Equilibrar. Certo. Equilibrar. Tá? Então, para quem tem essa dúvida, é importante mesmo conhecer esses mecanismos. Agora, dentro do protocolo Góes, tem, acho que 300 e poucos impactações, não é, Neuza? Sim. Tem 300 e poucos, sim. A apostila é bem intensa. Isso. E aí, assim, quando eu dei o curso de só biomagnetismo mesmo, a minha apostila que eu forneci tinha 900. Nossa! Sim. Foi, 900 pares. 900 pares. Você tem essa apostila aí dos 900? Tem. E eu tenho um outro que é do nível, assim, bem avançado, que tem mais ou menos uns 4.000 pontos pares, né? O negócio mas é bem legal. Ô, Roberto, deixa eu só tirar uma dúvida. Uhum. Eu fiz um rastreio essa semana de uma pessoa e eu usei o localizador, né? E o que eu percebi nesse caso, já aconteceu em outros, mas esse caso foi mais específico. Por exemplo, deu 3 vezes enxaqueca. Aí eu sempre tenho que ir impactando aqueles pontos que dá no localizador. Mesmo que eu fui indo, né, pela parte alfabética e deu 3 vezes enxaqueca, depois deu 4 vezes que ela está com sangramento, hemorragia, aí foi dando, eu vou impactando. Quantas vezes for dando, eu vou impactando? Você vai verificando se o corpo realmente pede para impactar. Você estava fazendo isso presencialmente, com ímã, sem ímã? Como é que você estava fazendo? Não, sem ímã. Eu peguei os dados dela e ela autorizou o rastreio e eu fiz, como eu tenho feito, né, com algumas pessoas. Eu entro na frequência e vou usando e vou olhando, sem a pessoa estar presente. Aí eu vou perguntando, eu já faço umas perguntas para ela antes, aí o que dá eu marco tudo, vou impactando, depois eu passo um retorno, aí a gente vai conversando. Certo. Eu estou fazendo dessa forma. No caso, por exemplo, você vai checar se o corpo pede. Se o corpo pede, você está fazendo nos dedos, não é isso? Sim, nos dedos, E o próprio dedo vai demonstrar
se sim ou se não, né? Se E dá, aí, deu sim, aí eu fui impactando, porque eu fui no localizador e deu muita coisa. Nossa, foi um rastreio bem extenso, até chegou numa parte que eu terminei o localizador, só fui nos psicoemocionais e parei, porque já tinha dado 1h20, eu sozinha fazendo, usando as tabelas. É uma aham, pessoa que está com bastante problema. então, mas é por isso que às vezes assim a sessão ela pode durar um tempo maior e avisar até a pessoa, né? Olha, pode acontecer, né, da sessão demorar aí, vai até umas 2 horas, exemplo, né? Ou você mesmo vai limitar o seu tempo, deu 1 hora, você para, depois remarca a próxima, não um espaço não muito longo, porque aí você não realmente não fez todo um processo que precisava fazer Sim. na primeira, né? Aí já combinei com ela que a gente vai. Aí agora a próxima eu vou fazer presencial com ela, Uhum. porque aí eu já vou tirar umas dúvidas dela e vou fazer outras tabelas, né? Mas aqui eu falei, nossa, deu tanta coisa repetida, mas o corpo pedia para impactar, sabe? Então eu Ah, fui impactando, né? Aí o isso que é se importante. autoriza, eu vou fazendo, né? Sim, então, isso é importante, porque se o corpo está pedindo, vai fazendo, porque realmente tem pessoas, já cheguei, eu uso um caderno grande, né, um cadernão assim, Uhum. eu já teve pessoas que eu já cheguei a virar 4 folhas, né? Uau! Nossa, eu também estou marcando, mas olha, eu fui escrevendo Uhum. e eu uso tipo assim, como minha letra é fácil pequena, cada linha eu uso duas coisas assim para Ah, tá. marcar. Falei, meu Deus, acho que foi a primeira pessoa que eu peguei tanta coisa. Isso vai ser uma coisa mais comum, viu? Tem muita gente, Hoje, e tem gente que vai lá com uma questão, mas você encontra tanta coisa que precisa equilibrar na pessoa, e você fica assim até impressionada, mas isso é um bom caminho também. Que bom que você está. para E aí ajudar, você, né? assim, você usou essa pessoa que se atendeu. Você Hum. começou por onde e pelo qual processo? Se foi Então, pela coluna, se foi pelo biomagnetismo, por que você começou? eu comecei, como a Cíntia e a Débora, elas me auxiliam também em algumas coisas, eu vou Uhum, primeiro pelo biomagnetismo e a gente tem um protocolo assim básico para dar aquele já bem-estar na pessoa, energia negativa. Já vou por uhum, aí depois eu faço Pargós, calibar meridianos, energia negativa, bem-estar, e depois eu vou, se pede localizador, aí eu vou para o localizador, olho tudo lá. Aí depois, como essa pessoa ela queria que eu olhasse emocionais, eu fui para o psicoemocionais. Só que já tinha dado, eu já estava, não sei, eu senti assim que eu fui sugada, sabe? Muita coisa deu, eu estava cansada, aí eu parei. Mas aí eu iria para o quadro das emoções, aí dependendo eu iria para a mesa magnética. No caso, ela não me passou questão de coluna, né? Mas aí, dependendo da próxima sessão, eu já quero fazer coluna. Então, a gente vai. Eu só não peguei ainda a parte dentária ainda, né? Que eu falei, vou esperar essa aula hoje, porque eu também tenho umas dúvidas. Então, assim, eu tenho esse protocolo inicial. Começo pelo biomagnetismo, depois que eu vou para as outras partes da germânica. legal. Então, e ontem mesmo você fala da coluna, porque assim, se você começar pela coluna, você vai ter, obviamente, várias informações. Inclusive, ontem eu mandei para Uhum. vocês Eu vi, eu vou um. imprimir. Deixa eu ver aqui se está aqui. É que eu fiz no outro computador ontem. Deixa eu mandar para esse aqui. Eu vi aqui que a Cíntia perguntou sobre o localizador. Tá aí, Cíntia? Ela perguntou o que é localizador, né? Não sei se ela está Ah, Cíntia ouvindo. Sanches. Isso. Fala um oi aí, Cíntia. Bom dia. Eu vi que ela perguntou. Esperar ela falar um oi, que aí você explica para ela, Roberto, do localizador, né? Que é a parte do biomagnetismo, né? É.
Então, deixa eu abrir aqui, não sei se vocês viram ontem, se vocês abriram o arquivo ontem. Eu abri e dei uma lida rápida. Então, por isso, sim, eu tô baixando aqui nessa outra tela aqui. Deixa eu pôr aqui em PDF. Eu fiquei fazendo as partes, por exemplo, que se você vai puxar ali, vai fazer o rastreio pela coluna, naquele primeiro molde lá onde mostra a coluna e os órgãos que regula. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vocês estão com a apostila aí? Sim, eu tô. Tá. Se vocês estão com a apostila aí, tem aquela parte que mostra o corpo, né? Mostra o esqueleto lá e tem os órgãos que você vai rastrear a coluna. Lá só vai falar sobre os órgãos especificamente, né? E a coisa que regula, o local que regula, o que está regulando, né? Agora, nossa, está demorando para abrir aqui. O que eu quero trazer para você é o seguinte, ou para vocês, né? Esse que eu mandei, esse texto, ele vai dar uma explicação quais são as reações, né? E que tipo de situação a pessoa às vezes está passando, e você já pode encontrar por ali e buscar na vértebra. Ah, sim. Nossa, está difícil de abrir aqui. Vamos lá. Abre logo. Eu pergunto aqui na tabela e eu venho, olho aqui nesse arquivo que você mandou, é isso também? Então, mas pode ver que é diferente. Ah, é verdade. Pode ver que é diferente. Aí uma coisa fala do órgão, lá naquele mapa do esqueleto. Deixa eu ver se eu abro aqui o arquivo para mostrar para vocês na tela. Vamos ver se eu consigo aqui. Ah, verdade, ali tá diferente. Aqui já explana um pouco mais essa tabela que você mandou. Então, pode ver aí, só pode. Eu acho que na cervical 1 ou 2 já mostra situações de dor de cabeça. Por exemplo, vamos lá. Naquele mapa onde está o corpo, a coluna, né? Tá, ok? Começa lá, onde estão as minhas subluxações. Sim. Deixa eu ver se eu consigo agora pôr essa tela aqui. Vamos ver. Bom, enquanto a tela não aparece aqui, você vai lá, na coluna cervical você tem a C1, né? Que fala lá sobre irrigação sanguínea para a cabeça, glândula pituitária, né? Couro cabeludo, não é isso? Isso. Agora, quando você vai lá naquele texto que eu mandei, deixa eu abrir aqui, vamos ver. Aí nós temos na cervical 1, dor de cabeça, nervosismo, insônia, gripe, hipertensão, enxaqueca, condições mentais. Tá vendo? Tudo isso, ele é quando a pessoa já está com alguma situação em que, de repente, encaixa na cervical 1, você vai dar um reforço na cervical 1. Ah, sim. Se eu fosse olhar aqui, já provavelmente ia dar, porque deu enxaqueca e dor de cabeça várias vezes dessa pessoa. Aí eu posso ir ao próximo atendimento e ir para essa questão da coluna. E dor de cabeça, por exemplo, você pode buscar a informação se aquilo por exemplo, se tem
cunho emocional, se é recente, se não é, porque às vezes a dor de cabeça, ela pode vir de uma situação na coluna, né? Mas também pode vir de uma extrema preocupação de situações em que emocional que ela não deu conta, não resolveu, foi muito pesado para ela. E tem outras situações que envolvem até o período menstrual, dependendo né, da pessoa, de quem é, da idade que tem. Então, aí nós precisamos buscar a origem da dor de cabeça também. Porque ela está com um pouco de hemorragia. No localizador eu peguei hemorragia, sangramento, então tem a ver também com essa questão da dor de cabeça. Né? E também questões emocionais que eu sei que tem então, também, entendi. Mas se ela está com desequilíbrio em órgãos sexuais, lá na lombar você vai encontrar também um respaldo, né? Por exemplo, lá no mapinha você pega lá órgãos sexuais, útero, bexiga, joelho, próstata, intestino grosso. Né? Ah, sim. Coluna lombar, vou olhar. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. O L3. Ocorreu um erro. Então, eu estou querendo pôr essa tela aí, mas... eu estou olhando aqui no celular. Mosaico. Ó, barra lateral, vamos ver agora se vai. Vamos ver se aparece. Apareceu? Sim. Ótimo. Deixa eu fechar aqui agora. Ok. Lá aqui na lombar 3, ó, dá para ver aí, lombar 3? Sim. Órgãos sexuais, útero, né? Se a gente for verificar, você tem emocional envolvendo também isso, que época é, você tem que rastrear o porquê que essa pessoa já está com problema no útero, né? Mas se a gente for pegar lá, nesse arquivo que eu mandei para vocês ontem, lá na L3, você vai ter problema de bexiga, problemas menstruais, como períodos dolorosos, irregulares, situações de aborto, né? A epilepsia, a micção noturna, impotência, sintomas de mudança de vida, dor no joelho. Então, você tem um monte de referências que a L3 regula também, né? Tá? É verdade, entendi. Então, é bom também, se você vai começar o rastreio pela coluna, você já pode, por exemplo, rastrei tudo, deu lombar, só deu lombar 3, tá bom? Lombar 3, então eu posso até rastrear todos esses itens que está escrito na lombar 3, para ver se tem alguma coisa em desequilíbrio. Eu vou rastreando. Entendi. Aí o que vai dando, eu vou... Aí depois eu impacto lá com aquela questão lá dos pares ressonantes, né? Isso. Certo. Exatamente, que é aquela... Deixa eu passar a folha aqui, ó. Quer ver? Então, Roberto, então depende assim, eu posso começar a trabalhar, aí uma opção minha, ou eu vou, por exemplo, pelo localizador, eu vou por esse aqui, eu posso, às vezes, até mais rápido ir pela coluna, porque o localizador era bem extenso, né? Então, justamente. Legal. Então, aqui você tem, por exemplo, ó, o par ressonante, né? Lombar 3 e cervical 3. Sim. E aí, o que você vai fazer? Eu vou buscar o emocional. Então, deu o que lá? Por exemplo, cadê aquela figura? A colorida, aqui. Né? Lombar 3. Se deu lombar 3, olha lá, sentimento de traição,
né? Sentimento de traição e lombar 3 e o que deu lá? C3 ou não? C3. É. C3. Medo de dizer não. Né? Então, ou seja, a gente pode trabalhar isso, né? Tanto lombar 3, que é o par que a gente vai já impactar ali pela bioenergética, falando lombar 3, impactando, né? Eliminando tais sentimentos, né? Eu vou desbloquear aquilo, vou dar comando para desfazer, descriar, destruir, eliminar todo esse sentimento de traição. E aí eu posso perguntar se eu preciso saber mais sobre, se eu estou falando sobre a lombar 3 aqui, ó, né? Eu posso perguntar, eu preciso investigar mais sobre isso, preciso saber mais sobre esse assunto especificamente, porque, senão, o que você faz? Você vai ajudar a pessoa? Vai. Mas se você não vai tão a fundo em si do problema, da questão, a dor pode voltar amanhã, depois. Por quê? Porque ela ainda não está ciente, ainda que aquilo, da onde vem, de que período vem, de que época vem, ou qual o sentimento, para trazer à tona tudo isso, para a pessoa saber trabalhar também a mente e entender o porquê daquela dor. Tratar o conflito, ela tem que entender o porquê que está causando aquele problema nela e ela conseguir tentar administrar isso, cuidar, né? Exatamente. Mas ela não chegou a reclamar de nenhum desconforto na coluna? Então, ela, no momento, ela não falou. Ela falou assim, olha, eu estou com muitas questões emocionais, como eu já conheço, né? É uma amiga que faz um tempinho que eu não havia. Mas ainda, igual eu te falei, como deu muita coisa, eu parei, aí a gente, depois, agora a próxima que eu vou encontrar presencial com ela, aí eu vou fazer quadro das emoções e vou então fazer a coluna. Porque eu sei que ela tem uma questão na lombar, assim, mas eu fui por esse caminho primeiro do localizador, né? Porque eu sabia que ela tinha bastante questões físicas, mas eu não pensei que ia dar tanto. Então, assim, você pode, obviamente, começar pela coluna, ou o quadro das emoções, aí é você que escolhe lá mesmo, efetivamente, o que você acha trabalhar. Melhor, né? Até por causa do seu tempo, da forma que está atendendo e tudo mais, né? Então, e aí vale para todas vocês também, essa parte, por exemplo, aqui nos pares ressonantes, normalmente a gente começa pela cervical 1, mas olha aqui que logo em cima tem esfenoide e cox e occipital sacro. Então não pode esquecer de verificar isso aqui também, sabe? Ao invés de começar pela cervical 1, já perguntando sobre o osso esfenoide. Né? Esfenoide é um osso aqui da região da cabeça, aqui, tá? Que é onde encaixa praticamente a coluna, né? Se acopla a coluna. Então, essa região também dá alteração. E a gente sabe que essa parte do cóccix e tudo mais tem os seus emocionais também, mas sempre pergunta, esfenoide, occipital, e depois vai, cervical 1, cervical 2, cervical 3. Agora, o que eu quero passar para vocês, assim, antes de entrar na parte da arcada, é justamente isso, ó, se você for analisar a anatomia, se você baixar um site lá de anatomia, também um aplicativo de anatomia, você vai verificar que nós temos 7 cervicais, né? De 1 a 7. E nesse texto que eu mandei para vocês vão verificar que tem a C8. A C8 ela não existe como cervical mesmo. Ó, atenção, o texto lá diz assim, atenção especial para a C8, o que eu mandei ontem. A cervical 8 ela não existe, o que existe é um nervo cervical, um 8º nervo cervical, e eu escrevi ali também, e lá no final do texto, lá no final do explicativo, tem a informação que
como o nervo cervical começa acima da cervical 1, quando chega lá na cervical 7, tem o 8º nervo, mas não existe a cervical 8. Mas na hora de rastrear, a gente pode falar sobre cervical 8. Roberto, Ah, e se der o esfenoide logo de início? então, o esfenoide, ele é um osso na região da cabeça que ele traz situações de que às vezes a pessoa pode ter algum desconforto, alguma dor de cabeça também, tá? Então, você não vai encontrar, de repente, um emocional vinculado ao esfenoide. Mas você pode perguntar se a pessoa, de repente, ela tem algum desconforto nessa região, ou se ela já vem reclamando de algum desconforto nessa região, para poder, pelo menos, fazer esse par, né? Esfenoide, cox, impactando, corrigindo a região do esfenoide, e tudo que for articulação, todo tipo de articulação, não importa onde for no corpo. Tem articulação? Se tem articulação, tem um sentimento de impotência, o sentimento de desvalorização, né? Ou de autodesvalorização. Por que autodesvalorização? A autodesvalorização, ela está muito próxima da região da cabeça. Então, se a pessoa tiver uma disfunção aí no esfenoide, ela já é característico que ela vai ter uma autodesvalorização. Essa autodesvalorização, ela pode ter uma autodesvalorização intelectual, porque nós estamos falando com a cabeça, né? Ela pode ter uma desvalorização em relação a quem ela é, como, de repente, como mãe, como namorada, como amante, como esposa. Não deixa de ser uma autodesvalorização, né? Ou se é uma pessoa muito maltratada e, de repente, ela, desde criança, você é burra, você não sabe nada, você isso e aquilo. Aí casa também, de repente, tem várias expressões que levam a vida, ela está sempre ouvindo esse tipo de expressão para ela. Isso pode trazer uma grande desvalorização nessa região, tanto do esfenoide como do occipital, que vai refletir, por exemplo, nós estamos falando em esfenoide cox. Quando nós chegamos lá no mapa do cox, o que o cox diz aqui? Aqui, ele regula reto e ânus, não é isso? É. Só que se eu for aqui na parte do cox aqui, crenças, convicções. Então, muitas vezes, aí é começar a trabalhar com ela, com desvalorização a respeito de crenças. Que crenças são essas? São crenças pessoais ou crenças espirituais, religiosas? Que tipo de crenças são essas, né? Crenças limitantes, né? E se crenças limitantes também tem um mapa, tem uma gigantesco, eu acho que até mandei no grupo. Vocês receberam um roteiro de crenças limitantes lá no grupo, não? Eu não lembro. Você mandou, acho que no dia do curso mesmo. No dia, sim. Mandei crenças limitantes. Então, se você, por exemplo, aparecer essa parte dessas crenças, você pode também usar aquele material de crença limitante. Onde está essas questões? Mas, obviamente, Cox já vai dar um conteúdo de convicção, de repente, sexual, né? A pessoa pode ter, se você for ver
Lá naquele texto que eu mandei ontem, vai mostrar também situações envolvendo o sacroiliaco e cox, que vai tratar, de repente a pessoa tem hemorroida, ou ela tem alguma disfunção na região do reto, tem alguma situação ali que está pegando, né? E às vezes é que nem que fala, quem tem, não fala, né? Quem tem hemorroida não fala. Mas, assim, na terapia, é importante a gente detectar isso, porque o nosso modelo terapêutico é um modelo de confronto, né? Então, se a gente confronta a pessoa, ela não tem como, né? Dificilmente ela vai ficar negando, não, não é isso. Não é bem assim, né? E também essa parte aqui, não esquecendo nunca de verificar, logo lá no começo, né? Como é que está o sistema parasimpático, o sistema simpático, porque aqui já vai também te dar dica, né? Se deu lá alteração do parasimpático, eu vou verificar onde eu estou tendo uma incidência maior de desequilíbrio, né? Se deu alteração no simpático também, que nós estamos falando na medula espinal, que tem tudo a ver com a coluna também, né? Que a medula espinal ela vai dentro ela percorre por dentro da coluna toda. Então, quando nós falamos em fazer um rastreio da coluna e tratar em si, nós já estamos abordando um universo muito grande de sintomas, patologias e comportamentos, né? Tá? Então, esse texto que eu mandei para vocês é fundamental de vocês terem também como se diz, uma consulta constante, né? Você pega aqui, por exemplo, nesse texto que eu te mandei ontem, se for lá nas dorsais, nas vértebras torácicas, eu pus entre parênteses dorsais, né? Tanto a expressão torácica como as dorsais são aceitas, porque vocês vão, às vezes, encontrar num lugar T1, em outros lugares D1, né? Então, quando vocês encontrarem alguma nomenclatura, alguns estudos que vai colocar o D, entenda que é T também válido, tá? T1 ou D1 é a mesma coisa. E aí, se a pessoa, por exemplo, ela tem uma tosse constante, tem gente que, às vezes, ela tem uma tosse que parece que não sara nunca, né? Tosse seca. Aí é dar uma verificada, porque tem determinadas tosses que vêm de uma origem cardíaca, tem tosses que vêm de uma origem, vamos dizer assim, gástrica, que essa pessoa tem, de repente, um refluxo, ela vive tendo tosse também, né? Ou até mesmo espirro, às vezes faz parte disso também. A tosse e o espirro são muito próximos um do outro, né? Então, a torácica 1 também pode contribuir para um ajuste, já que ela trabalha asma, tosse, dificuldade para respirar, respiração curta, né? Por isso que muitas vezes, assim, você mesmo, Daniela, que você teve comigo, que eu coloquei a mão na região das suas costas e depois coloquei na região do externo, a minha outra mão em cima do externo, justamente para abrir essa região que corresponde ao respiratório, à região pulmonar, à região torácica em si, ali no começo, porque justamente a dificuldade para respirar, respiração curta, dores nos braços, só de você já ir trabalhando isso, rastreando, né, cada vértebra, e já buscando os sintomas que está atrelado aqui a esse texto, você já ganha tempo também. Verdade. Tá?
Você já ganha tempo e você já começa a ter uns direcionamentos e você pode entrar justamente nessa expressão que eu uso. Você acaba confrontando o paciente, o cliente em si, né? Tá. Tá? E aí ele vai falar sobre, é isso, é aquilo, não é, tá? Então, é fundamental que realmente você consiga interpretar isso de alguma forma e seja bem solta, bem legal de se trabalhar. E Tá. essa tabela aqui, ó, que eu tinha posto ali na apostila, como ela é de um estrangeiro, né? Está tudo em espanhol e não dá para fazer nenhuma reedição dela. Eu fiquei de fazer um trabalho mais direcionado numa tabela muito parecida com essa aqui. Assim que eu terminar, eu vou mandar para vocês também. Porque aqui é mais uma síntese, né, de ligação dos dentes, e vai também ajudar bastante na consulta, né? Vai acelerar mais ainda o processo de consulta quando se fala em dentes. E lembrando que dentes vão estar sempre ligados à coluna também, ligado aos nervos, né? Os meridianos. Eu estou tentando acertar, mas está lento aqui a coisa. E a Marilene, que trabalha, por exemplo, com a acupuntura, ela sabe muito bem a respeito desses... Quando ela vai buscar um ponto para ela vai trabalhar o ponto dos meridianos, né? Que cada meridiano tem um código lá, tem um local onde ela vai buscar entendimento ali para poder colocar a agulha. Quando nós falamos nessa reflexologia dental aqui, ó, ou a terapia neural é o estudo de pessoas, de médicos, está aqui, ó, através do sistema neurovegetativo, é o sistema neural, eles aplicam anestesia no local. Eles acham o meridiano, né, e aplicam a anestesia para poder também tratar a pessoa. E no caso da acupuntura, também eles fazem com agulha. No nosso caso, nós estamos dando comandos verbais, né? São comandos. Então, por exemplo, se você também hoje, a pessoa falar, mas eu não tenho um dente, já não tenho mais. Não importa se você não tem um dente, mas você tem o canal, você tem o meridiano. Você tem digamos, a fibra óptica que saiu da coluna, que foi para o dente, e se o dente não está lá, mas o canalzinho foi até lá. Né? Então, e sai do dente e vai para algum órgão. Então, qualquer órgão que é retirado, a energia do órgão continua. Então, muitas pessoas sentem o órgão como se não tivesse tirado, né? Tanto o dente como vesícula, qualquer outro órgão, você sente o osso também, uma parte do osso, fica a energia do órgão, né? Sim. Então na acupuntura você trata, porque às vezes eu falo, deu no meridiano, né? Então eu falo, eu não estou dizendo do órgão, que deu excesso de fígado. Então eu falo para a pessoa, não é o fígado, é a energia que comanda. Não é, você não tem nenhum problema no fígado, mas é a energia. E às vezes a pessoa não tem, por exemplo, a vesícula, né? Qualquer órgão, um rim, né? Ou a tireoide. Ou a né? tireoide. Ou rim, né? Qualquer a energia continua. Visando os meridianos, né? Então, e o curioso, assim, com relação a todo esse estudo, ele é tão profundo e o nosso corpo é tão perfeito que você fala, mas tem tantos caminhos para tratamento,
tantos caminhos que os próprios dentes, mesmo se vocês olharem nesse mapa aqui que eu estou apontando, que ele é muito curioso, deixa eu ver se eu aumento a tela aqui. Ó, a gente pegar aqui, olhando, você tem do lado direita, né, que é o lado direito, e esquerda, e nós estamos olhando a boca da pessoa, nós estamos olhando de frente da boca da pessoa. Então, esse lado é o lado direito e esse outro lado aqui é o lado esquerdo. Se você for pegar uma referência na região das vias respiratórias, por exemplo, você pega pessoas com sinusite, com rinite, pessoa que tem problema de problema nasal, né? Se você for olhar aqui o dente do lado direito, o dente 4 e 5, dente 4 e 5 do lado direito, e o dente 4 e 5 do lado esquerdo, se você for olhar a combinação deles, eles trabalham em conjunto várias áreas do corpo. Começando, por exemplo, do lado direito, 4 e 5, ó, 4 e 5 do lado direito, se a gente seguir a seta aqui, ó, ele vai trabalhar pulmão, brônquios, né, e traqueia. Só que, se você for pegar, olha a referência, órgãos, pulmão, brônquios, traqueia. Então, você vai ver que é o 4 e o 5 combinando para trabalhar a parte superior, né, as partes superiores. E 6 e 7 são o 6 e 7 inferior. Ó, 6 e 7 inferior. Então, esse mapa aqui ele é muito legal porque ele te dá todo um caminho, né? Vamos lá. No lado direito, mexe com apêndice, colo ascendente, né? Tem coisas que às vezes não dá para ler muito bem, mas colo transverso. E do lado esquerdo também, o outro lado do colo transverso. Então, tem todo uma orientação para poder ir dando os comandos. Vocês vão pegar também isso na hora de anotar, que vocês vão perceber que os dentes trabalham em parceria, né? Não é só um dente. Muitas vezes, na maioria deles, ó, trabalha 2 dentes, trabalha um comportamento, né? Pessoas que têm problema de ouvido. Se você for olhar o número 8 aqui, de um lado e do outro, trabalha a parte do ouvido. Não. O número 7, trabalha o nariz. Então, tem muita coisa nos dentes que a gente pode buscar orientação também. E, às vezes, a pessoa está com problema no dente ou está com problema no ouvido, mas ela não sabe que aquele dente está em desequilíbrio, né? E aí a gente pode trabalhar isso, principalmente o dente 8, final 8, né? Aqui nesse caso, que são os dentes do siso, tá? Quem tem o dente do siso, se já é adulto, vai ter essa manifestação do dente, ou se já tirou por alguma razão, mas ele já tem. E aqui, como eu falei naquele dia na aula, eles são especiais, os dentes do juízo, dente siso, para problemas que são muito especiais porque eles têm uma célula embrionária, eles podem continuar crescendo e produzir deformações por seu potencial biológico. Então, ele também, se ele tem essa capacidade, eles também têm a capacidade de mudar a energia do corpo.
Então, diz aqui, ó, dentro da rede nervosa da boca constitui mais de um ponto energético de primeira ordem. Primeira ordem é de nível de importância, né? A primeira é primordial, primeira ordem, porque a sua presença pode gerar quantidade de distúrbios neurovegetativos. Então, se você pega uma pessoa que está lá com o dente do siso fora do lugar, ou inflamado, ou incomodando, empurrando outros dentes, ele pode estar com determinadas alterações, e vamos lá, ou pode ter problema de audição, né? Como também esses dentes, eles agravam também problema cardiopatias. Olha aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem. Às vezes a pessoa está com problema de coração, ó, cardiopatia, afecções no intestino delgado, psicopatias, né, na puberdade, epilepsia. Olha que interessante, né? Um dente que muitas vezes você vai verificar. Eu atendi uma mulher, acho que tem um mês, não, foi em dezembro, depois do Natal. Ela já tem uma certa idade e tem ataque epilético. Ou pelo menos tinha, porque eu não atendi ela a segunda vez ainda. Mas essa pessoa pode ter um distúrbio nesse dente. E a gente pode conversar a respeito para ela dar uma verificada também sobre esse dente, além dos comandos que a gente vai dar. Vamos lá, vocês estão muito quietinhos, fala aí para mim qual dúvida a respeito de fazer o rastreio com os dentes. Roberto, Oi. repete, por favor, sobre o que pode gerar o problema do siso. O siso, você falou agora há pouco, para eu marcar aqui. O que pode ocorrer? Problemas Do siso? É. Deixa eu ver aqui, é que a minha apostila, eu acabei ficando sem ela estar completa. Mas, vamos ver aqui nesse mapinha aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui só um minutinho, que eu quero ver se eu encontro o mapinha aqui. Vamos voltar. Primeiramente, assim, você vai fazer o rastreio, né? Vamos lá. Nós temos o quadrante, a arcada superior e a arcada inferior, certo? Certo. E ela é dividida em quadrante. Então, eu tenho a arcada superior direita e tenho a arcada superior esquerda. Só que a gente vai estar sempre observando de frente, então, para nós que estamos observando, o direito para nós significa o esquerdo, né? Na interpretação. Mas você está vendo lá, é o direito da pessoa. Vou ver se eu tenho aqui. Então, o que a gente pode fazer? Começar. Arcada dentária superior direita tem alguma informação, né, em toda a arcada, porque a própria arcada em si, toda arcada ela traz um significado. E depois, isso no lado emocional, tá? Aí depois nós temos, deixa eu ver se é isso aqui. O
os padrões individuais das peças. As peças são os dentes, né? Cada dente é chamado de peça. Então, cada peça que constitui um quadrante, ele vai dar informação. Esse aqui é o que eu mandei para vocês. Deixa eu ver. Não. Então, você pode ir rastreando, buscando, né? Qual dente, qual a numeração do dente que eu já vou consultar. Se você tem, por exemplo, a apostilinha aqui, ó, aberta, né? Tá? Tem. Você vai, na hora que você vai rastrear, é importante que tenha Sim. essa apostila aberta. Ô, E aí Roberto, você tem a numeração. Oi. Depois que você foi só tirar, dar uma explicada novamente daquela parte de vértebras relacionadas aos dentes, que eu não me lembro. Eu marquei umas coisas, mas... porque quando a gente vai começar a fazer o rastreio do dente, a gente já começa por essa tabelinha aqui, quadrante superior direito, depois o esquerdo, aí vai aqui nas razões, né? Vai devagar. Aí depois vai nas partes que tem aquele negativo e positivo, né? Sim, são os comportamentos. Então, você pode ir fazendo por página, ou por folha, né? Sim. E aí, quando você começa lá no quadrante superior direito, você tem o número 11, 12, 13, vai até o 18. Então, todo dente final 8, ele é siso, né? Ele é do siso. Então, eu começo com 11 de um lado e termino em 18. Começo com 21 de um lado e termino 28. Isso na parte superior. Aí na apostila, aí eu fiz um X bem grande, que é justamente para não confundir com a parte de baixo, porque nesse momento eu estou olhando só para o quadrante superior. Aí quando você, por exemplo, deu já o número 11, aí eu já pergunto aqui dentro, ou primeiro, aí depois que eu pergunto lá em cima, é mãe, refere-se a mãe, social, amizade? Eu vou ter uma referência de quais dentes vão me dar informação. Então, eu posso rastrear. O quadrante superior direito me dá, o quadrante todo me dá uma informação a respeito? Se sim, se anota quadrante superior direito, sim, para poder verificar depois. Aí, aí começa por dente. Eu chego no 11, deu problema no 11, obviamente eu vou olhar lá, né, se tem a ver com problemas maternos, problema com a mãe, eu vou rastrear. Certo. Essa informação do dente 11, do inciso, do primeiro incisivo superior direito, ele traz uma informação que se liga com a mãe. Se liga com a mãe, eu vou anotar, mãe. Altera problema social, amizade, objetivos pessoais, educação social. Pode ser que não dê nenhum, mas pode ser que dê 1 ou 2. Certo. Pode acontecer. Então, eu anoto, eu vou fazendo as anotações para poder montar um mapa, né, um arrazoado em si, para eu poder ter essa noção do que eu vou conversar com a pessoa a respeito. Porque, efetivamente, eu estou criando um caminho de investigação, mas, ao mesmo tempo, é um caminho de solução. Caminho onde eu vou trazer para a pessoa a oportunidade dela entender certas coisas. Aí, aí depois que eu identificar se é mãe, social, amizade, que aí eu já tenho. Aí eu vou ver o que interfere. Aí, por exemplo, no 11, direção interna, personalidade, que está ligado ao que eu descobri em cima. Porque assim, se, por exemplo, olha, deu lá em cima situações com a mãe, aí depois eu vou descer, né? Vou olhar o 11, o que está me dizendo. O 11 me diz sobre direção interna,
sobre personalidade, sobre autoestima, autoafirmação, liderança, Sim. rim direito, Uhum. bexiga e urogenital. Então, esse 11, ela tem, primeiramente, está marcando a mãe, eu anotei. Depois eu vou perguntar. Direção interna, personalidade, autoestima, o que está me mostrando a respeito do dente 11? Certo. Se, por exemplo, deu lá em cima, deu para mim mãe, e depois me deu só autoafirmação ou autoestima, eu vou até me associar com situações relacionadas à minha mãe. Eu vou fazer uma pergunta para a pessoa depois. Como é que é você em relação à sua mãe, a sua estima em relação a ela? Como que você se sente em relação a ela? Uhum. Né? Ou, por exemplo, deu mãe lá em cima, mas ao mesmo tempo me deu aqui rim direito. É. Rim direito. Tem ligação esse rim direito com a minha mãe ou não tem? Porque muitas vezes está mostrando situações até que você carrega como registro no seu corpo e pode ser até uma doença da mãe. Entende? Pode ser algo que interfere na mãe e que também você adotou como sendo algo, minha mãe tem esse problema, eu também vou ter. Porque todo mundo fala que é hereditário, todo mundo diz que eu vou passar, é tendencioso. É que essas histórias, né? Diabetes, Sim. uma série de coisas que acabam impingindo na mente da pessoa. É umas crenças, né, que já fica na... eu tive, minha mãe teve, eu vou ter, meu filho vai ter, aquelas coisas que a gente tem que ir quebrando, né? Tem que ir trabalhando isso para poder mostrar para a pessoa que não é bem assim a coisa, sabe? É uma verdade quando a gente adota isso como uma verdade mesmo. Isso sem dúvida alguma. Mas quando a gente entende que a vida da minha mãe é a vida da minha mãe e eu tenho a minha vida e eu posso viver outras coisas, eu não tenho que absorver esse tipo de comportamento, né? Aí Entende? quando Então, eu descobri a historinha, tudo, aí eu uso os 3D, desfazendo, descriando, destruindo, porque aí eu identifiquei o que aquele dente está, né? Identifiquei o dente, a causa, o motivo, aí eu vou... sim, por exemplo, se a pessoa falando em autoestima, a autoestima, normalmente, quando vai apontar aqui, vai apontar porque a estima dela está baixa. A baixa autoestima. Sim. Né? Baixa. Então, eu vou desfazer o comportamento emocional, né? O que está ocasionando um certo incômodo na pessoa, mas, ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou implantar um comportamento inverso, para poder trazer solução. Então, se eu estou desfazendo, descriando e destruindo todo comportamento de baixa autoestima em relação ao relacionamento que a mãe tem com a filha, ou com o filho com a mãe, o que está acontecendo? Porque aí vem as revelações, né? Vem as revelações. Então, de repente, você pega e acabou trabalhando isso, mas o que você coloca no lugar? O que a pessoa precisa ter? Ela precisa ter um ganho de estima para poder ela ter uma boa autoestima, concorda? Sim. Uhum. Então, eu posso usar de palavras para implantar isso. Legal, entendi. Eu desfaço aquilo que eu encontrei e implanto algo inverso, né? Verbalizando para ela assimilar, para ela entender, né? Exato. E o que eu posso fazer
mentalmente, por exemplo. Fazer correções de cenas mentais. Então, ó, você lembra de algum episódio que marcou muito você a respeito desse sentimento em relação à sua mãe? Ah, eu me lembro que num dia que eu fiz aniversário, que não sei o quê, não sei o quê. Então, ok. Você vai ajudar ela mentalmente a reconstruir, reparar aquela cena, porque o cérebro não sabe o real do imaginário. Ele não sabe definir isso. Então, Sim. se você joga uma cena na cabeça, na mente, o cérebro sempre vai interpretar como sendo verdadeiro. Verdadeiro. Né? Então, e muitas coisas que a gente sente, percebe, ele pode ser real, mas não é verdadeiro. Para nós, o racional. Tá? Por exemplo, eu tratei de uma moça, acho que até falei no curso, que ela estava vendo carros pretos perseguindo ela, sem ninguém dentro, com um computador enorme no meio do painel, né? E ela estava vendo aquilo. Aquilo para ela era real. Mas era verdadeiro? Se você usar a sua consciência, o natural, você vai falar. Não é nem um caso extraterreno, porque senão seria um disco voador perseguindo ela. Ela estava com um carro preto, todo preto, com ninguém dirigindo, com um computador grande, uma tela de computador grande no meio do painel, e o carro me seguindo. Então, ou seja, aquilo para ela estava sendo algo muito real. A miragem é isso, né? Uma miragem. A pessoa olha, ela vê o oásis, ou ela vê pessoas, ela vê alguma coisa lá, e para ela aquilo é real. Mas o conteúdo não é verdadeiro. Por quê? Porque ela está imaginando aquilo, e aquilo é só imaginação. Só que para o cérebro é tudo real e verdadeiro. Então, ou seja, nós temos que entrar nessa consciência de que se a pessoa viveu traumas lá no passado e ela tem uma lembrança, ainda que seja falha essa lembrança, é importante fazer a correção, porque ela pode estar equivocada a respeito do que ela sentiu, viu, percebeu naquela fase da vida dela. Que para ela pode ter sido muito real e verdadeiro, mas nem sempre é verdadeiro. Então, no caso, igual quando a gente sonha, né, Roberto, que a gente acorda, parece que foi tão real aquilo, que a gente até acorda triste ou agitado, porque eu não sei, né, não entendo muito essa questão de sonho, mas o sonho ele vem na nossa mente assim, e parece que você viveu aquilo aquela noite, né? E fica tão forte aquilo, às vezes, durante o dia. Aí a gente pode, igual, no caso eu oro, né, se é algo, um sonho ruim, né, aí a gente já, né, cancela tudo, né, então, a questão do sonho também é essa questão da mente, né, do imaginário, do real. Sim, sim. Tá? Então, aqui, ó, mostrando aqui a tela, né, que eu consegui aqui, ó, nós temos o quadrante superior direito, mãe. Então, eu já posso começar daqui também, se for o caso, perguntar, olha, como é o seu relacionamento com a sua mãe? Né? Por quê? Porque o dente, ele vai me mostrar registros, memórias, e o dente não necessariamente tem que estar abalado especificamente. Ele carrega memórias, assim como as nossas células, a nossa pele, o nosso cabelo, né? Tudo, as unhas, tudo carrega memórias.
vivências, né? Então, se o dente 11 me deu algo, eu vou lá verificar. E o dente 11 está me direcionando para minha mãe, para o social, para a amizade, para objetivos pessoais e educação social. Então, por exemplo, digamos que deu objetivos pessoais, não deu mãe, não deu social, não deu amizade. O que vem a ser objetivos pessoais? Né? Que olhando, são objetivos que é da própria pessoa, que não engloba outros interesses, né? Então, eu posso conversar com a pessoa se ela está com falta de objetivo pessoal ou se ela está trabalhando em alguma coisa muito pessoal dela, né? Se ela tem um objetivo que está buscando alcançar, provavelmente, se o dente está me direcionando para isso, é para a gente justamente trabalhar isso de uma forma educativa e de uma forma reparativa. Por quê? Porque a intenção do nosso corpo é sempre querer nos ajudar. Sempre querer nos ajudar. Então, com isso, você pode pegar esse ponto, objetivos pessoais, né? Até tá só pessoais, depois eu preciso corrigir isso, tá só pessoas. Aí você vai trazer algumas coisas para ela. E aí ela pode trazer uma notícia, algum recado. Nossa, faz tanto tempo que eu estou tentando passar num concurso, alguma coisa assim que é muito pessoal dela, né? Que você pode ajudar a reconfigurar. De que maneira, sempre? Tem alguma cena que você lembra que você alcançou um objetivo, foi muito importante, a sensação. De repente a pessoa lembra. Eu me lembro, sim, eu sonhava em me formar em veterinária. O meu sonho se realizou naquele dia que eu recebi o diploma. Né? O meu sonho se realizou naquele dia em que eu me matriculei, sei lá, algo que traga uma sensação de vitória, de conquista, de realização. E aí é o que eu faço com a pessoa, tá percebendo essa sensação? Resgata isso agora e coloca como se você pudesse, imaginando, usando a sua mente mais fértil, a parte mais fértil que você puder da imaginação, de repente, o que você faria para pegar esse sentimento que você encontrou nessa cena, o que você faria para incorporar esse sentimento na cena de você já realizando esse objetivo? Como seria? Né? De repente a pessoa fala, é como se fosse um raio, é como se eu pudesse buscar a minha imagem lá do passado e inserir nessa cena de solução. Então, no fundo, a pessoa ela precisa de uma imagem de solução para poder substituir aquela imagem da dificuldade, do impedimento, do sofrimento, né? Então, acaba virando, não sei se a Cíntia está ouvindo, mas acaba virando uma âncora, né? A âncora, ela na hipnose em si, na própria PNL, acaba usando essa expressão de âncora, aonde como vamos simbolizar essa âncora, como vamos exemplificar essa âncora para poder fortalecer esse objetivo pessoal. Ela escreveu que está. Então, como nós vamos instalar essa âncora para poder incentivá-la a sempre estar ali alimentando esse objetivo pessoal dela. Então, eu posso até fazer uma âncora mental, mas como posso fazer uma âncora motora, sinestésica? Então, na hora, você pode trazer essa âncora também para a pessoa. Olha, agora que você conseguiu perceber tudo isso, a sensação, trazer
a sua lembrança de que você conquistou isso, já conseguiu conquistar várias coisas, já sabe qual é a sensação da vitória e da conquista, vamos adotar um ponto no seu corpo que se remete a isso, né? A você lembrar cada vez mais. Então, eu posso até adotar, falar assim, olha, todas as vezes que você quiser, você pega a sua orelha direita e começa a manusear a sua orelha direita, tocando na orelha, esfregando o dedo na orelha, e isso vai fazer com que você resgate essa sensação mediante ao seu projeto de realização pessoal, né, de objetivo pessoal. Você fez uma âncora aí. Tá? Então, e você pode fazer âncoras imaginárias também. Todas as vezes que você quer trazer uma sensação e começar a manobrar tudo isso de uma forma que venha a acontecer, você pode usar até, de repente, a figura de um pet, a alegria que aquele pet traz, né? A figura de algo que traz boa sensação. Todas as vezes que você for pensar nesse objetivo social, pessoal, você, de repente, traga a imagem de uma fruta que você gosta muito, né? Então, o que você fez? Você criou uma âncora. Você vai buscar a lembrança daquele cheiro agradável daquela fruta, ou daquele perfume, ou daquela pessoa. Então, você pode conseguir, dessa forma, criar âncoras das mais diversas espécies de âncoras. Inclusive, se fala muito sobre empilhamento de âncoras. Quando você vai trabalhar mais pontos aqui dos dentes, digamos que deu 11 e deu 14, né? Aí você vai buscar também o que o 14 está informando. E você reconfigura, ressignifica aquilo também e cria novamente uma âncora. E quando a pessoa vai fazer todo o processo, ela vai lembrando das âncoras, né? Como se fosse uma seguida da outra. Chama-se empilhamento de âncoras. Então, você pode usar isso para ensinar a mente da pessoa a ressignificar e a trabalhar isso. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Você, especificamente, está trabalhando também. Você está se autocorrigindo. Entende? Então, é bem gostoso isso, porque você acaba trazendo solução para você mesmo também. Ô, Roberto. Oi. Roberto, eu me lembrei agora, nossa, veio muito rápido. Eu ia fazer aula de sanfona no final da tarde, na Rua Bamboré. Eu morava na Antônio Marcondes, né? Aí eu morava na Antônio Marcondes e era uma porta grande, aquelas antigas, e a casa era lá no fundo. Quando eu abri a porta, eu estando na rua, eu já senti o picadinho que minha mãe fazia de carne com pimentão. Até hoje é uma lembrança ótima. Aí eu me lembrei. Como a gente lembra, né? Fases boas e ruins também, né? Então. Então eu vou pensar no picadinho da mamãe. Então, exatamente. Se você... Né? É algo que você realmente pode trazer sempre à tona essa sensação maravilhosa que você sentiu.